Não queira ouvir a frase mais triste da existência de um ser humano. Não queira ouvir a frase mais triste que um ser humano pode ouvir nos últimos momentos da sua vida. É terrível, mas é real. Eu estou pregando aqui uma sequência de palavras falando sobre o mundo, falando sobre amar o mundo, né? Falando sobre o perigo que é em amar o mundo, falando sobre a vinda de Jesus, falando sobre os últimos dias, falando como o sistema ele tem entrado na igreja, não é? Ele tem entrado em todos os segmentos da sociedade e principalmente ele tem entrado na igreja. Isso é uma realidade. Não podemos querer ocultar isso aí, porque é uma realidade. Eu falei no último vídeo que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, né, capítulo de número 12, lá no versículo 1, ele fala que a gente tem que ter um culto da razão, um culto pensado, um culto analisado, sabendo o que é que está fazendo, né, ter consciência do que está fazendo. E ele disse, não queira se colocar dentro da forma do mundo, não é? Ou seja, seja diferente. Não se coloque na forma do mundo. Ele diz, mas que haja dentro de você uma transformação. Que haja essa transformação, essa mudança dentro da sua alma, no seu coração, que seu coração mude. Que a sua mente mude, que a sua razão mude, que o seu entendimento mude com relação ao reino de Deus. Sabe por quê, querido? O reino de Deus é muito sério. O reino de Deus é sério. O reino de Deus não é brincadeira. O reino de Deus não é coisa de fantasia, é realidade. Então Jesus ele traz advertências. Advertência àqueles que se achegaram a Ele, advertência àqueles que estão na igreja, advertência àqueles que estão sendo convidados para estar conosco, advertência para aqueles que lideram a igreja. E hoje eu quero falar um texto que é exatamente isso, para que você não queira ouvir essa talvez seja a frase pior, mais cruel, mais terrível que um ser humano vai poder ouvir. Talvez seja essa. Não queira ouvir esta frase que sairá da boca do Senhor. Não queira ouvir. Mas olha o texto em que nós escolhemos aqui para meditar. É no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 15. Diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então essa, eu acredito que seja a frase mais triste, mais dolorosa, mais cruel que um ser humano pode ouvir. É ouvir da boca do próprio Senhor, quando Ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. E o que nós aprendemos com esse texto? É que Jesus está falando acerca dos falsos profetas. Ele está falando acerca daquelas pessoas que elas estão dentro da igreja, mas não pertencem à igreja do Senhor Jesus. Ele está falando daquelas pessoas que são infiltradas pelo sistema dentro da igreja. São pastores, são apóstolos, são presbíteros, são bispos, mas eles são introduzidos dentro da igreja pelo sistema do anticristo para disseminar as suas ideias dentro da igreja do Senhor Jesus.
Mas me deixa dizer uma coisa, essas pessoas não ficarão impunes. Qual é o papel delas dentro da igreja? É exatamente causar um distúrbio dentro da igreja, causar confusões, dissensões dentro da igreja. São aquelas pessoas que virão com ensinamentos que o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz, são doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. São aquelas pessoas que trazem engano para dentro da igreja. E infelizmente as pessoas que são fracas de mente, de conhecimento, elas se deixam levar por os ensinamentos dessas pessoas. As pessoas chegam e vão de encontro à palavra de Deus, como o povo não conhece, assim como Deus falou através do profeta Oséias, quando ele disse que o meu povo perece, o meu povo morre, o meu povo está sofrendo porque lhe falta conhecimento. E sabe o que é que ele diz? Ai de vós sacerdotes, ai de vós liderança. Ele está falando da liderança, ai de vós liderança, que está fazendo o povo errar, que está fazendo o povo caminhar para um abismo quando vocês têm o conhecimento real. Não pense que quem ensina de uma forma errada, que é uma pessoa que foi introduzida pelo sistema dentro da igreja, que ela não sabe o que está ensinando. Ela sabe o que está falando, ela sabe que os seus ensinamentos não se harmonizam com a Bíblia Sagrada, não se coadunam com a Bíblia Sagrada. Elas sabem disso, elas têm consciência. Toda liderança que ensina errado ao seu povo, tenha certeza que ela tem consciência que está ensinando errado. Sabe por quê, querido? Porque ela está estudando para isso. Quando eu dava aula no seminário, sabe o que as pessoas elas faziam? Tinha pessoas que iam para lá aprender como interpretar a Bíblia Sagrada, apenas para distorcer. Eu tive um aluno que foi com essa proposta e ele falou isso para mim. Ele chegou lá com 17 perguntas para mim, para que eu respondesse para ele. E eu respondi muitas daquelas perguntas. Depois ele disse: professor, sabe por que eu estou falando isso aqui com o senhor? Porque eu queria saber se o senhor sabia o que estava dizendo. Ele era de uma seita e ele falou para mim: eu sou dessa seita aqui e eu me matriculei no seminário aqui para aprender exatamente para isso aqui, para poder combater, para poder dialogar com pessoas que se dizem conhecedoras da palavra. São as pessoas infiltradas. Quando eu falo aqui, eu não estou falando do ouvir dizer, eu estou falando de experiências próprias. Então Jesus ele está falando aqui dos falsos profetas, dos falsos ensinadores. Infelizmente hoje, querido, existem muitas pessoas, instrumentos do sistema dentro da igreja. Qual é o papel delas? É escandalizar a igreja, é tirar a santidade da igreja, é escandalizar o nome de Cristo, é isso. E a cada dia você vê pastores envolvidos com tudo enquanto é ruim. Por que, querido, aquilo acontece? Será se é porque na verdade ele é um servo de Deus? Será se é porque na verdade ele serve ao Senhor? Não, é porque ele faz parte do sistema, e o papel dele dentro da igreja, mandado pelo sistema, é escandalizar a igreja, só isso. E você vê pastores envolvidos com tudo, você vê liderança, não digo só pastores, mas digo padres, não, eu falo da liderança, a liderança eclesiástica. É que ela se envolve com tudo. E quando você vê uma liderança dessa envolvida com essas coisas, querido, pode ter certeza que essa pessoa ela não conhece quem é Deus. Ela não sabe quem é Deus. Ela está ali apenas para cumprir o seu papel como missionário do mal dentro da igreja. Só isso. O que você vê hoje? Você vê hoje exatamente pessoas tentando fazer com que as outras acreditem que o reino de Deus é aqui e acabou. Por isso elas precisam ter tudo aqui nessa terra. Por isso elas precisam ter bens aqui nessa terra, ter riqueza aqui nessa terra. Infelizmente, isso é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. É isso que elas colocam na cabeça das pessoas. Então as pessoas vão para a igreja, não mais por causa de Cristo,
Elas vão para a igreja não mais para ter salvação. Elas vão para a igreja não para ter experiência com Deus. Elas vão para a igreja para adquirir alguma coisa. Porque as pessoas que estão na frente, que estão sendo guiadas ali pelo maligno, pelo diabo, pelo sistema do anticristo, elas colocam isso na cabeça das pessoas. Venha para cá, porque aqui você vai adquirir alguma coisa. Está certo isso? Não está. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não disse: vem a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vou dar coisas para vocês. Foi não. Jesus diz assim em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje as pessoas estão chamando, não é para isso, para ser aliviado dos seus pecados, para ser aliviado das suas dores, para ser aliviado do fardo que carrega. Não, elas estão sendo chamadas para adquirir bens materiais, como se a vida fosse aqui na terra e acabou. Jesus disse: do que adianta o homem ganhar, conquistar o mundo inteiro, subir os mais altos pódios do mundo nas suas conquistas, mas perder a sua alma. E Jesus chama o homem para aliviar a alma dele. Mas infelizmente os falsos, eles fazem de forma diferente. Os falsos, ele ensina de forma diferente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que é ensinamento de demônios. Nós temos que olhar para o que diz a palavra. Quando Jesus ele diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que nós temos a ensinar como liderança da igreja? É ensinar a igreja a fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Sabe qual é a vontade de Deus? É a nossa santificação. Jesus ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz: seja perfeito como perfeito é o vosso Pai. O apóstolo Pedro, ele fala na sua primeira carta, no capítulo 1, do versículo 13 ao 16, e você vai ver ele dizendo: seja santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Lá em Levítico capítulo 11, versículo 44, Deus ele vai dizer: seja perfeito assim como eu, vosso Deus, sou perfeito. Ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Então o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você é a nossa perfeição. E a nossa perfeição vem pelo observar aquilo que Ele diz. Isso é fazer a vontade do Pai, é fazer aquilo que Ele quer. Ele quer que eu seja perfeito. E a minha perfeição é buscada na palavra, é buscada aqui na palavra. Essa é que é a minha perfeição. O apóstolo Paulo ele foi muito feliz quando ele escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo número 3, do versículo 12 em diante, ele diz: olha, eu estou falando isso aqui para vocês, eu estou exortando vocês, não é porque eu tenho alcançado ainda a perfeição, eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, é esquecendo das coisas que para trás ficam, eu rumo para o alvo, eu sigo para o alvo, eu caminho para o alvo que me foi proposto pelo Senhor. Então ele está dizendo: eu esqueço tudo, eu deixo tudo para trás e vou viver aquilo que Jesus conquistou para mim. É um alvo que Ele conquistou para mim. Eu vou atrás desse alvo, eu quero esse alvo. Isso é a vontade do Pai, isso é a vontade de Deus. Então ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele diz mais ainda: muitos naquele dia andam dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não profetizamos. Escute uma coisa: profetizar não é segurança de salvação, mais ainda que expelir demônios não é segurança de salvação, e mais ainda que ele diz aqui, fazer milagres não é segurança de salvação. Você entendeu? Profetizar, depois expelir demônios, depois realizar milagres, isso aqui não garante salvação. Isso aqui são serviços acerca do reino. Eu posso estar servindo, fazendo essas coisas aqui e não ser salvo, porque eu não faço a vontade do Pai. Eu estou fazendo o meu serviço, não a vontade do Pai. Você entende isso? Quando eles chegam com essas desculpas aqui: mas eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz milagres, tentando se justificar diante do Senhor. Isso aqui é lá no final, é o julgamento. Senhor, mas uma coisa, eu profetizei, eu profetizava, Senhor, a cada abertura da minha boca.
A cada piscar de olho eu tinha uma visão espiritual, Senhor, era coisa tremenda. Eu fazia isso, eu trazia profecia para a igreja, eu expulsava os demônios que chegavam na igreja, eu realizava milagres na igreja. O que é que Jesus diz? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Eu não reconheço o que vocês fizeram, porque vocês fizeram tudo isso, mas o coração de vocês não estava em Deus. Vocês fizeram tudo isso, mas o coração de vocês estava longe de Deus. Vocês fizeram tudo isso, mas não estavam em comunhão, em sintonia com Deus. Vocês não tinham intimidade com Deus. Vocês faziam apenas pela prática, como um profissionalismo, somente isso. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Você está entendendo como é sério? Você entende como é sério? Você quer ouvir isso aqui do Senhor? Você quer ouvir isso aqui de Deus? Ele está dizendo: então lhes direi explicitamente. E eu olho isso aqui e ainda vejo assim, não sei se a minha interpretação aqui vai estar muito correta, mas eu vejo assim, quando ele diz, então lhes direi, é futuro. Ele está dizendo, lá no futuro eu vou dizer. Sabe o que é que eu vejo aqui? Uma oportunidade para mudar. Eu ainda vou dizer para essas pessoas. Eu vou dizer, se ele está dizendo que vai dizer porque não disse ainda, eu vou dizer explicitamente para essas pessoas. É como se ele estivesse dizendo assim: ei, você que está fazendo assim, você que está profetizando, você que está expulsando demônios, você que está realizando milagres, você que está fazendo grandes pregações, você que está fazendo essa coisa acontecer, eu vou dizer para você que você está fazendo tudo isso, mas não está fazendo a vontade do meu Pai. Você pode fazer tudo para chamar a atenção da igreja. Você pode pular, pode marchar, profetizar, plantar bananeira, fazer o cego enxergar, fazer o mudo falar, fazer o coxo andar. Mas se não está fazendo a vontade do meu Pai, eu vou dizer para você explicitamente: eu não te conheço. Eu vejo aqui uma oportunidade de arrependimento. Eu vejo aqui uma oportunidade de mudança. Eu vejo aqui uma oportunidade para voltar, para se redimir, para fazer conforme Ele quer, para viver a vontade do Pai. É assim que eu vejo esse texto aqui. E depois ele diz: apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Ou seja, se você está fazendo algo da igreja, sabendo que está errado, sabendo que está em pecado, sabendo que não está fazendo de coração, sabendo que depois de todo momento, todo movimento que você faz, você volta para a sua vida de pecado, ele está dizendo: estou te dando uma chance. Agora, se você não quiser a chance, pode se apartar de mim. Apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade. Tu está entendendo? Por isso que eu iniciei dizendo: não quero ouvir a frase mais triste da vida de um ser humano: não te conheço e apartai-vos de mim. Não quero ouvir essa frase. Mude enquanto é tempo, meu irmão. Mude enquanto é tempo, minha irmã. Eu não estou aqui, eu faço como o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu não estou aqui dizendo para você porque eu sou perfeito, não, mas uma coisa eu faço, é que deixando a vida de iniquidade, eu corro para o Senhor de forma consciente, que eu preciso viver a vontade de Deus, não a minha, não a vontade do sistema, não o que todo mundo faz, não, de forma alguma. Porque fulano de tal faz ali e não é julgado, fulano de tal faz e não é condenado, fulano de tal faz e não acontece nada com ele. Deixa fulano de tal que ele vai ouvir isso aqui. Ele vai ouvir isso aqui. Deixa o fulano de tal para lá. Vive a tua comunhão com Deus. Faz a vontade de Deus na tua vida. Faz o que Deus quer que você faça. Não o que o sistema quer que você faça. Não o desejo que você quer fazer para mostrar aos outros que é mais poderoso do que eles. Não, de forma alguma. Você não precisa estar mostrando para ninguém que a tua igreja é mais poderosa. Porque a igreja que existe é a igreja de Cristo. Nós somos apenas servos aqui para servir o Senhor. Apocalipse. Depois eu vou trazer essa palavra aqui, você conhece? Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Vai falar exatamente isso. Ao anjo da igreja de Éfeso: você faz tudo, cara, mas você esqueceu o que eu pedi para você fazer. Você esqueceu de viver a essência que eu pedi para você viver.
Você esqueceu o primeiro amor. Você esqueceu as primeiras obras que você fazia, na verdade, de coração. Não para ninguém ver, mas para que eu visse. Você entende? Mude a sua vida enquanto é tempo. Mude antes que seja tarde demais. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.